olhe para as pessoas entendendo que elas são pessoas e indivíduos diferentes e que elas têm contribuições diferentes. Como é que acha essa linha que vai ser compreensivo para gerações com um relacionamento muito diferente com a tecnologia? O primeiro ponto que é, você quer e seu produto é para todo mundo mesmo? E é impressionante mesmo, porque é uma vender a qualquer custo, né? É um baita de um tiro em pé, porque por mais que você venda, depois você vai ter um problema muito maior para resolver. Né? Se o seu produto ele é bem vendido, no outro dia a pessoa que comprou ela consegue vender para outra. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist, episódio de número 14. Estou aqui com o Lucas Batista, que é um executivo de produtos digitais, design e growth. E ele vai contar um pouco da trajetória dele, que é uma trajetória extensa. Eu poderia até começar a citar aqui os lugares que ele trabalhou, mas eu vou deixar para ele porque é coisa pra caramba. O cara é uma fera, já fez coisa demais. Lucão, obrigado por aceitar o convite. Prazerzão estar contigo aqui, mano. De estar aqui conosco, com certeza vai ser uma aula aqui pro pessoal que tá vendo. E começa aí falando um pouco da sua carreira mesmo, né? Onde você começou, por onde você passou. Eu sei que você passou por agência, né? Também teve uma passagem longa por agência. Depois foi pro outro lado da mesa, né? Conta pra gente um pouco aí do Lucas. Maravilha, prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, vamos aí, acho que a gente tem mais ou menos umas 4 horas e meia de podcast hoje. Não, mas, bom, minha formação, cara, eu sou formado em publicidade e propaganda. Ainda na época que tinha publicidade no técnico. Fiz técnico em publicidade, fiz relações públicas como formação na Casper. Depois fiz o meu MBA em gestão empresarial e inovação. E fiz 3 extensões desse MBA, uma em Babson College de Empreendedorismo, em Berkeley de Inovação e também no IES, na Espanha, mais focado em gestão mesmo, durante a minha trajetória. Do lado mais corporativo de trabalho, iniciei no lado comercial, vendendo pastinha debaixo do braço, literalmente. Vendedor raiz, né? Vendedor raiz. Trabalhei na Kraft Foods, abrindo pequenos varejos lá no fundão, na Zona Leste ainda. Eu me lembro que eu comecei na época, eu falo hoje que eu fazia growth, growth de rua. E vendia produtos da Kraft naquela época. Então, abrindo clientes, vendia para pequeno varejo, bomboniere, padarias. Depois foi crescendo, eu fui trabalhar com o que a gente chama de checkout, vender para supermercados. Eu também trabalhei na Editora Globo, na área comercial da Editora Globo e nas lojas americanas. Quando eu fui fazer RP, falei, cara, preciso trabalhar mais perto da minha área, do que eu estava projetando em termos de carreira. E fui inicialmente no centro de eventos, dentro da Casper Libero, a gente fazia eventos da Casper, até debate presidencial cheguei a fazer, cara, que legal. Uma experiência interessante de bastidores de debate. Quem que era na época? Na época a gente fez os presidenciáveis. Os presidenciáveis era o Lula, na época que foi o Lula e acho que foi o Serra na época, e fizemos também governo de São Paulo. Foi interessante, né? Interessante ver os bastidores. Eles são todos amiguinhos. Trabalhei na Gazeta. Na verdade, a gente fazia um programa na Gazeta também, naquela época, de domingo, uma vez por domingo. Era uma revista eletrônica, chamava Dandaras. Então, quando eu era mais novo, na adolescência, eu fiz o curso de locução. E curti pra caramba essa linguagem aqui da gente conversar e falar por meio da voz com as pessoas. E agora com voz e imagem, mais interessante ainda, então, de trocar uma ideia e papo. Em seguida fui para a Peugeot, trabalhar na área de relações externas, que a gente chamava Peugeot Sports. Era muito legal, a gente organizava rally dentro da Peugeot Sports, tanto rally de velocidade para pilotos profissionais, quanto rally de regularidade para os clientes.
viajava pelo Brasil organizando rally. Eu falo que ali a gente cruzava para a área e corria para cabecear, porque tinha que fazer de tudo. Tinha que brincar de fazer importação, exportação de peça, precificação, organização logística de evento, cuidar de hotel, de infraestrutura do evento, levar os carros, vender carro para o piloto, vender peça, era de tudo um pouco dentro de uma equipe bem enxuta. Uma homenagem, inclusive, à galera que trabalhou comigo lá na Peugeot naquela época, Paulo Becardi, que chefe bom a gente nunca esquece, né, cara? Paulo Becardi, a Kátia Malgueira, que está na Turquia agora também, e o Marcos Brier. Em seguida, eu fui para uma fase mais empreendedora da minha vida, né? E jovem, querendo empreender, abri uma pequena empresa de comunicação. Inclusive, a Peugeot continuou sendo um dos clientes. Foi atender algumas empresas, entre elas uma empresa que é interessante, isso que fala, que chama Press Video Conference. A gente vendia uma solução de videoconferência com até 16 pessoas dentro de uma sala. Olha que incrível, cara. E foi a primeira experiência, inclusive, de home office, porque eu nunca conheci meus líderes naquela época. Eu tinha na empresa, ele ficava em Paris, o Mathieu Rochat. Tinha um outro diretor que ficava em Lausanne. E eu lembro na época que eu morava com os meus pais, eles nem entendiam o que esse menino tá fazendo de bermuda, camiseta e terno, indo fazer videoconferência. Muito louco. E era interessante, cara, porque a gente vendia soluções para a ONU, para a FMI, para embaixadas, sabe, do mundo, porque era muito caro deslocamento. Não tinha, tudo né? que você tinha que fazer reunião era deslocamento, né? Sim. E foi uma fase interessante também de... Muito antes de existir o Zoom, isso aí, né? Ixi, muito antes de existir o Zoom. Era uma solução realmente inovadora para a época. E era uma solução que a gente vendia, tanto para o ambiente corporativo quanto para essas Tinha o Skype já? O Skype a gente já devia ter, talvez. Olha, eu tô falando disso de 2009, por ali. Não sei, talvez seja no comecinho. Talvez. E o Skype veio logo... o Skype veio, lembro que veio logo em seguida, ele veio derrubando o mercado, virou uma outra solução. Chegou porque você potencializou, né, foi exponencial e tudo mais. E nessa mesma época, estava na fase empreendedora, junto com o meu irmão, a gente abriu a G-Suite, que era uma empresa de pequenos eventos gastronômicos. Foi uma fase interessante também, a gente começou quase sem querer essa empresa. E a gente até atendeu alguns clientes interessantes, Tivit, Bradesco, Citibank tinha na época ainda, olha como esse mundo era. E a gente resolveu continuar irmão do que sócios. Melhor, né? A gente tem uma relação boa, inclusive a gente está no período de pensar em algumas coisas juntos como sociedade também. E eu falei assim, cara, acho que está na hora de eu voltar para o mercado. Ainda tinha, digamos que naquele projeto ali, não estava necessariamente o tesão do que eu queria fazer naquele momento. E aí recebi a proposta de ir para a Wunderman. Fui trabalhar na Wunderman como executivo de contas da Ford. Foi uma fase interessante também, e aí já vinha trabalhando com automóveis, né? Então Ford foi também uma fase interessante. Em seguida fui para a TV1, na TV1.com também tive uma trajetória de crescimento bem interessante, entrei como executivo de contas, saí de lá como já diretor de segmentos financeiro, atendi Cyrela, GPA, Western Union, fui para Brasília atender Caixa também, que foi uma experiência bem interessante de tocar uma parte da operação de lá e do time também, e aí cuidando do time de atendimento, planejamento, uma parte do time de criação. E em seguida eu voltei para o lado corporativo, para o outro lado do balcão, fui para a Vivo. Na Vivo eu fiquei quase 7 anos. Iniciei olhando para canais digitais, uma fase olhando para Omnichannel. Ajudei a fazer também o rebranding junto quando a gente comprou a GVT. Quando a Vivo, na época, comprou a GVT. E ali foi um dos principais
projetos, desafios que eu tive, cases de carreira, foi quando eu ajudei a liderar o Vivo Digital Labs, que foi a frente de transformação digital da Vivo. Um projeto altamente vencedor, assim, onde a gente reestruturou modelos de negócio, trouxe uma camada de inovação, uma visão mais startup, remodelar produtos, de fazer com que os clientes realmente compreendessem que a Vivo poderia ter produtos digitais. A penetração naquela oportunidade era por volta de 15% de produtos digitais. Quando eu saí da Vivo, já estava na casa de 70 e poucos por cento, Caramba. quase 80%. Um impacto altamente significativo tanto em revenue quanto redução de custos, milhões. Crescimento, a gente começou com 2 quadros, quando saí da Vivo tinha 120 mais ou menos no todo. Foi um projeto que foi um case dentro do grupo Telefônica, então a gente inclusive fui junto com os colegas para a Espanha para ajudar a modelar a visão de transformação digital e da visão agile para o grupo como um todo. Ajudei colegas também da América do Sul nessa estruturação. E foi interessante, tive a oportunidade de liderar time de produto, time de inovação, time de design, time de eficiência, entre outros. E depois de quase 7 anos, eu vi que talvez tivesse encerrado um ciclo e queria trabalhar com outros mercados, digamos assim. E foi ali que eu tive a oportunidade de ir para o PicPay. Foi também uma fase bastante interessante, onde a gente trabalhou uma visão de hypergrowth. Ali eu fui como head de growth para a frente de wallet payments. O crescimento, uma fase onde o PicPay cresceu bastante. Foi bem interessante o trabalho que foi realizado ali. Em seguida... o PicPay, se tem uma coisa que dá para associar o PicPay é a growth, né? Porque realmente foi um produto que eu olhando como consumidor, né? Que surgiu do nada, daqui a pouco começou a ver PicPay em tudo que é lugar e se consolidou, né? Sim. Eu trabalhei justamente na época que ele teve uma visibilidade, um crescimento forte, porque estava no Big Brother, então as pessoas viam muito. Era uma fase de pandemia, onde tinha muita live, então você tinha muita live das pessoas utilizando o PicPay como meio de pagamento e foi se consolidando ali como meio de pagamento. Tinha também todos os programas governamentais que faziam pagamento por meio do PicPay e não existia o Pix ainda. Então as pessoas têm que ver que tinha pouquíssimo tempo um mundo sem Pix, né? Exatamente. Então tinha um parece que faz muito tempo, né? Exatamente. Mas foi ontem. Tinha um caráter inovador do produto. Era um produto inovador, né? É o que a gente hoje vê como um Pix no nosso dia a dia. Ele tinha um caráter inovador e tinha também um crescimento da empresa no seu portfólio, então trazendo outras possibilidades de produtos também, de serviços. Foi bem interessante, intenso, foi bastante interessante. E em seguida fui pro Nubank e ali com foco inicialmente também em growth, em product design para growth, olhando para o time que cuidava da experiência desde de geração de lead, de awareness, então faz mais criação, né, de criação, e também a jornada de cadastro, toda a jornada de onboarding, de ativação, então até o cliente realmente ser considerado um cliente ativo, desde um convencimento, awareness, até ser um ativo. E na minha experiência mais recente, eu estava na Neon, onde eu represento, onde sou sócio, olhando para frente de product design com foco na experiência de banking, cartão de crédito e collections. Então era tudo da experiência que a gente chama de cash in, cash out, cash management, investimento, experiência de cartão de crédito desde a aquisição, pagamento e toda a frente de cobrança e collection também, que é uma experiência interessante num país onde as pessoas, sei lá, quase 70% ou mais do brasileiro está inadimplente. Então é sempre um desafio. E agora, uma experiência onde eu, olhando para toda essa trajetória de vida,
eu decidi empreender novamente e estar mais próximo de uma consultoria onde eu pudesse compartilhar esses conhecimentos que de alguma forma adquiri durante a minha carreira e a minha vida. E estou agora na Sponsor B, ajudando o time na frente principalmente de produtos e de inovação para outros clientes, né? Então, como compartilhar esse conhecimento também com outros clientes e com outras marcas de alguma forma. Em paralelo, né? Como diz minha mãe, quem só tem plano A não tem plano nenhum. Eu estou no IFTL como mentor do IFTL, principalmente na frente, dando aulas, né, na verdade, de Product Market Fit, Research e Customer Management. E na PM3 lançamos recentemente um curso de Product Design também. E estou como diretor, membro do Conselho de Jovens Empreendedores da Fiesp e conselheiro do Futures Now também. Acho que é isso. E em 2020, junto com alguns colegas, ajudei também na criação da Malbec Angels, que faz investimento anjo. Então a gente investe em algumas startups e acho que esse é um resuminho, não tão resumido aí dessa trajetória até aqui, de bastante coisas que a gente tem feito aí pela vida. Pouca coisa, né? Você viu o tamanho da experiência do cara aqui. Muito, muito bacana. E conta pra gente uma coisa, né? Acho que entrando já um pouco no tema aqui de hoje, o que é o tal do Product Design, né? Porque acho que esse é um termo que acho que gera confusão para muita gente, né? Quem é do meio muitas vezes entende bem, né? Mas acho que muitas vezes a pessoa pode associar design de produto literalmente ao design gráfico, né? Vamos dizer assim, né? E é uma disciplina muito mais ampla, né? Conta pra gente como é que é essa área, como é que isso funciona? Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que eu tenho uma visão muito particular a respeito disso, que a gente tenta de alguma forma tentar setorizar responsabilidades ou quem é dono do que dentro de um lugar. Então, a pessoa fala assim, eu sou o cara do product design, eu sou o cara do produto, eu sou o cara de growth, eu sou o cara de negócio e tudo mais. Eu acho que por mais que cada um tenha expertise, todo mundo de alguma forma é um pouquinho tudo isso, né? Uhum. Então, a responsabilidade, apesar das empresas terem times de design, por exemplo, que a gente chama de product design, no meu ponto de vista, todo mundo, de alguma forma, é responsável pela construção de um produto, né? Todas essas áreas que estão envolvidas, time de engenharia, inclusive, e tudo mais. Então, no meu ponto de vista, o Product Design, ele é o que você pensa, toda a fase de planejamento e de uma visão do que você quer entregar enquanto projeto, que a gente chama de Discovery, Conception, Inception e todas as palavras bonitinhas que a gente tem. Tem vários termos. Você tem uma área que tem termo. Tem todos os termos aí que você está acostumado no seu dia a dia, mas eu sempre digo, inclusive nas aulas que eu tenho prazer de dar, de que isso é uma fase crucial. Quem não sabe para onde está indo, provavelmente vai ter um produto mal feito. E uma das coisas que eu falo muito com designers é como que você entende realmente negócios, business, entendimento de indicadores, de KPIs, para onde que você está indo. Então, um bom produto sempre começa com uma visão clara e transparente do que você quer alcançar. Eu estou querendo entregar isso para quem? Por quê? Como? Né? E são perguntas simples que as pessoas normalmente não fazem porque você vai pelo tesão de fazer algum produto e tal. Vou fazer, sei lá, uma caneca. Aí você tem um foco quero fazer uma caneca verde, branca e... Tá, mas para quê? Qual que é a função dessa caneca? Quem que vai usá-la? Por quê? Como que você vai potencializar o uso de alguma forma também desse produto? E tem uma visão de delivery, né? De toda a produção realmente feita a partir de que você conseguiu colocar ali planejamento e intenção para fazer uma entrega de acordo com o que foi planejado, do que você tem de visão a respeito de produto.
Acho que é uma visão simplificada, obviamente, a gente pode falar aqui de primeiro diamante, segundo diamante, colocar dual track e todas as terminologias que, de alguma forma, metodologias para produzir um bom produto. Mas eu, no meu ponto de vista, eu passo por um bom um product design, digamos assim, você ter uma boa fase, uma visão do porquê que você está fazendo aquilo, de estudar o porquê do produto, quem são as pessoas que vão utilizar, se aprofundar naquilo, testar. Eu acho que testar, aprender rápido a produzir, aprender com o seu cliente, com as pessoas, com os stakeholders que estão em volta de você e, consequentemente, ter também o que eu chamo de um continuous discovery. As coisas, elas não acabam quando você coloca ela no ar, e sim, a gente tem sempre um ciclo contínuo de novos aprendizados e possibilidades de melhoria. E quando você fala de testar, eu acho que esse é um ponto bem, bem legal, assim, que me gera curiosidade, né? De como vocês fazem dentro do mercado super profissional, como o de bancos, né? Vocês testam muito antes de lançar ou testa pouco, lança e deixa para testar o negócio no ar? Onde que é a régua aí do testar e até que ponto solta? Porque a gente sabe que não dá para testar até o final, né? A parte do teste vai acontecer já com o usuário final no uso mesmo. Sim. Cara, eu acho que depende muito da filosofia da empresa. Eu não vou citar necessariamente os lugares, mas eu tive lugares onde a gente testava pouco e ia muito no feeling. E no feeling de quem estava em torno, porque queria ter resultados e testar as coisas acontecendo. Então era um nível de ousadia maior, com risco maior. Você setava o risco e ia, cara, o que vamos lançar de novo essa semana e como para onde vai. Tive lugares onde esse risco ele era muito mais controlado. Então você experimentava e testava. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer testes multivariados e multifatoriais. E não era só um teste AB, era muito provavelmente empresas como o Nubank, onde você tinha diversos testes, e quem estava em casa, eu vi uma experiência e via outra. Então, o que tinha realmente lift era o que a gente exponencializava. Então, era uma empresa muito focada em experimentação, em falar com o cliente, ter o retorno, olhar muito para indicadores, para números. E em cima disso você faz realmente, exponencializa o que você estava de alguma forma planejando. E tinha empresas metsu, digamos assim, a gente que era assim, com nível de experimentação médio, você fazia, sei lá, um teste AB, via ali qual que era o resultado, não necessariamente dava o lift que você estava esperando que você tinha projetado, mas você queria arriscar porque de alguma forma você tem no seu cangote o resultado de alguma forma querendo Sim. vir, né? Então você tem que buscar um equilíbrio, é sempre um ponto, né? Porque você tem todos os fatores externos em torno de você, como o macroeconomia, o quanto que você tem de expectativa de impacto em negócios, as metas colocadas em cima do mês. Então, em alguns momentos, você não tem o tempo adequado para fazer as experimentações necessárias. E aí você tem que assumir um risco. Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar com o máximo de experimentação possível para que você seja mais assertivo. Tem momentos que isso é possível, tem momentos que não. E quando não possível, aí sim, depender do seu feeling, conhecimento do time, conversar muito entre time, ter as perspectivas E aí, de vamos, todos vamos. para conseguir arriscar e fazer as coisas acontecerem. Muito legal. E você mencionou aí, né, um pouco do Nubank, a cultura, né, de testar bastante. E quando você estava no Nubank, que é uma grandíssima referência em produtos bem feitos, né? Eu sou consumidor da marca. E você citou que no Nubank você também fez um trabalho de product design atrelado com a jornada, né, do cliente, todo o funil dele, né? Como é que funcionou isso? Eu também fiquei bem curioso para entender. É interessante, a gente mapeava a jornada do cliente
desde o momento de consideração mesmo. Então, quando você entrava no site com a sua intenção de ser um cliente, ou não, até na visão de mídia mesmo, onde a gente provocava o cliente, então do awareness ali, e vinha com uma jornada de cadastro. Então, as empresas perdem muitas pessoas na jornada de cadastro, que parece, quando você olha para o funil, né, de conversão. Puta, ali, tem que preencher o formulário, socorro. Aí você fala, cara... Então, era um trabalho muito meticuloso de quais são as informações necessárias mesmo para estar aqui. Por que essa informação é necessária? Cara, precisa do nome da mãe mesmo aqui? Precisa desse documento? Não precisa? Como está essa jornada? Como que o cliente entende isso? Por que ele está parando aqui? E entender ali, ó, o cliente está parando aqui, cara. Por quê? Como que a gente faz com que ele vá para a próxima etapa? Em muitos momentos era uma questão de jornada de produto mesmo, onde você tinha que trabalhar melhor o fluxo do cliente. Em muitos momentos era uma desconfiança do cliente, falar assim, por que eu tenho que colocar isso? O que ele vai fazer com essa informação? Então era uma questão de transparência na informação. Em muitos momentos você tinha que negociar com o jurídico, com o regulatório, e falar assim, cara, por que eu preciso colocar essa informação? Em outros será que eu não tenho essa informação em outro lugar, onde o cliente não precisa necessariamente ter que preencher isso? E com uma informação, sei lá, como CPF, eu consigo ter diversas outras informações a respeito. Então, eu tinha ali a gente observava todo o funil de conversão do cliente para entender realmente como você fazer o mais seamless possível, né? E a partir do momento que ele entrava para dentro de casa, era como você trabalhava a jornada para ele ativar e usar os produtos, né? Então, um trabalho de ativação, que normalmente para banco é quando você faz o fintech, você faz o primeiro depósito ou faz a primeira a transação, né? Então, ali você considera um cliente ativado que utilizou o cartão ou fez um primeiro depósito, fez o primeiro Pix ou algo nesse sentido. Cada uma delas tem uma forma de olhar a ativação. É legal porque é uma lógica... Você tem duas lógicas aí, né? Você tem a lógica, às vezes, da concepção, né? Você tem um objetivo, vamos conceber um produto. E essa é uma lógica muito de olhar para os dados mesmo e entender como que você soluciona esses gaps, né? E acho que tem umas coisas que você falou que são muito interessantes, que parecem óbvias, né? Assim, de certa forma, depois que se vê pronto, parece óbvio, né? Mas quando você vai ver, ninguém está fazendo, né? O que tem de empresa grande, robusta, que teria condição de fazer um processo mais seamless, né? E é sempre aquela coisa chata, você pede 3 vezes a mesma informação, de cadastro em cima de cadastro, coisa falando, para que precisa desse dado? Cara, eu só quero, você quer comprar o produto, quer contratar e parece que a empresa está colocando barreiras ali, né, para o consumidor. Uma coisa que me pega muito acho que vocês obviamente já passaram por isso, é você entrar, vou colocar um exemplo num call center, ou quando você liga para a empresa, ela pergunta o CPF, aí você digita o CPF, aí a primeira coisa que a atendente te fala do outro lado qual que é o seu CPF? Cara, eu acho que no digital é a mesma coisa. Pergunte para as pessoas só o que você realmente não consegue de outra forma. Obviamente que tem LGPD e você tem todas as aprovações necessárias no compartilhamento, você tem que segui-las, mas tem diversas informações que estão disponíveis e que as pessoas de alguma forma já autorizaram a compartilhar de uma outra forma. Então, um olhar de funil, de conversão, que é algo que é um termo que a gente ouve muito, mas aí você tem que um olhar para a jornada, então você olha para indicadores de jornada, você olha para indicadores de negócio, indicadores do cliente, qual que é o NPS daqui, quanto o cliente está satisfeito, qual você acha? Você tem diversas fontes ali de alguma forma que pode te orientar a fazer uma experiência melhor para o cliente. E o que você acha que impede mais empresas de estarem mais avançadas aí com esse olhar de experiência do consumidor, né? Porque eu realmente acho um absurdo mesmo quanto realmente muitas grandes empresas ainda pecam muito nisso, né? Será que são entraves jurídicos, né? Você falou muito do jurídico, né? A gente precisa muitas vezes falar com o jurídico, só que às vezes você tem um jurídico que também é mais orientado à inovação,
Sim. Isso ajuda, né? O que você acha que impede de mais empresas avançarem nesse quesito aí? Cara, teve um tempo que era conhecimento, era time, era ferramenta, mas eu acredito que hoje não é. A gente tem tudo hoje, assim, muito disponível em termos de conhecimento, de profissionais, de certa forma, qualificados e ferramentas para se utilizar. Acho que é uma questão de orquestração dessas coisas todas, de como que você, enquanto empresa, consegue ter uma boa visão. A gente está falando, por exemplo, aqui de growth marketing, um bom planejamento de growth marketing em todas as esferas nas quais são importantes tê-los, de ter pessoas, um bom time preparado para isso e ferramentas que, de alguma forma, ajudem esse time a fazer e ter uma cabeça, um mindset de inovação enquanto isso. Porque eu acredito que tem muitos pontos dentro de empresas que são vinculados, por exemplo, aos executivos que, de alguma forma, acham que, entre aspas, sabem tudo. Uhum. Eu sei muito do meu negócio, eu sei muito do meu cliente, essa aqui é a estratégia que funciona. Mas se a gente fosse para o caminho A, eu sempre digo, tem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar. E por que a gente não experimenta? E as pessoas têm, em alguns lugares, de sentir algum tipo de aversão a experimentar ou desafiar o que ela tinha como concepção de verdade, entre aspas. Então desafiem suas concepções, sabe? Por que não? Teste. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Cara, pega 1% dos seus clientes e testa uma nova possibilidade e vê qual é o impacto daquilo. Pega 2%, teste novas abordagens, novas possibilidades, novas linguagens, novas mensagens, novas formas de fazer, novos canais, novos targets, novos clientes. Olha quanto que a gente tem de diversas variações e possibilidades de alguma forma de trazer um resultado utilizando caminhos que ainda não foram percorridos. Ainda mais no Brasil, né? Um país do tamanho do nosso tem muita possibilidade de serviços, produtos para atender aí o Isso é uma coisa, cara, que é muito interessante. Eu sempre procurei, junto com os times no quais eu liderei e com os stakeholders que estavam em torno de mim, de outros colegas líderes também, de falar, pessoal, vamos sair dentro da cadeira e ir para a rua, sabe? Todo líder, executivo, diretor, ou mesmo que você não tenha um cargo de liderança, eu digo isso porque normalmente são pessoas que elas ficam muito sentadas e vão um pouco à rua para falar com os seus clientes e conhecer realmente seu produto, ou ficam aqui no eixo Berrini Paulista, na bolha, né? Na bolha, na Faria Lima, e não vão conhecer o seu cliente. Eu digo, o Brasil, vou dar um exemplo com na Vivo. Eu falava que na Vivo a gente tinha cliente de A5, né? A Vivo já deve estar chegando a quase 100 milhões de clientes. Então, praticamente metade dos brasileiros, de alguma forma, tiveram alguma interação com o produto Vivo. E a gente fazia etnográficas, onde a gente chegou aí vai para Manaus, vai para Recife, vamos para a região sul, vamos entender como que o seu cliente ele funciona e qual que é a relação dele com a sua marca, com o seu produto, porque é diferente, coisas simples. Tinha uma coisa que a gente fazia quando a gente ia Cirela, que é uma diferença de venda. Tinha um lugar em São Paulo, por exemplo, como mensagem, a gente fala muito dois dormitórios aqui, né? Tem lugar que você fala 2 quartos, tem lugar como Salvador que você coloca assim, 2/4, 2 quartos, você vendia um quartinho. Olha como a diferença da mensagem, quem está do outro lado entende se você realmente o compreende, se você sabe com quem que você está falando. E aí, como eu também liderava o time de content, sempre os desafiava a buscar linguagens apropriadas de alguma forma ao público regional no qual a gente estava trabalhando. O Brasil é muito extenso, né? Com diversas particularidades, peculiaridades, linguagens diferentes, formas de entendimento do produto, de localização, com visão de capilaridade. Olha tanto de coisa que a gente tem para entender que não dá para fazer isso só sentado ou vendo o relatório. Você tem que sentir mesmo, sabe, no sangue, dependendo do público, como o da Neon.
que é que a gente chamava de trabalhador brasileiro, cara, vai sentir como que é a relação desse cliente com o dinheiro. É uma relação difícil. O trabalhador brasileiro, ele está acostumado a literalmente bater a cara na porta giratória dos bancos, porque é onde o lugar onde ele bate, ele não tem crédito, a relação com ele, com o crédito é diferente, é doída, é um cara machucado, um cara que todos os dias acorda muito cedo, enfrenta o transporte público das grandes cidades, de correr por trás do trabalho, de dinheiro contado de alguma forma, e não dá para fazer uma relação de mensagem e de vender produtos como se fosse para a pessoa que está aqui na Faria Lima. É um outro nível de entendimento. Ele olha para você e fala assim, meu, com quem você está falando? De onde que você está vendo com esse tipo de mensagem? Então, inclusive, dentro dessas empresas no quais eu passei, a gente tinha visões diferentes, inclusive de transmissão de mensagem e comunicação. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, né? Conforme você estava falando, uma coisa que eu acho que é um grande desafio, e a gente abordou isso aqui em alguns outros episódios do podcast, é o choque geracional, né? Então, você pega um produto digital, de certa forma, o mesmo produto para todos os públicos, né? Você pode até ter algum tipo de variação, mas o cerne da coisa ali é o mesmo. E você precisa construir um produto que vai atender ali uma senhora de idade e geração Z, agora já até começando a pensar nos alfas, né, que estão vindo aí, que tem uma relação completamente diferente com tecnologia, com dispositivos, né? E como é que acha essa linha, né? E aí eu tô precisando já até mais para a experiência do usuário mesmo. Como é que acha essa linha que vai ser compreensivo para gerações com um relacionamento muito diferente com a tecnologia? É a pergunta de 1 milhão, né? Acho que tem um primeiro ponto que é: você quer e seu produto é para todo mundo mesmo? Porque eu já vi muitos lugares onde você não tinha um produto para todos e você queria forçar a barra de querer ser um produto para todos, enquanto que você olhava do outro lado, geração X ou Y ou Z ou qualquer que seja, olhava o seu produto de uma forma diferente da que você realmente via. Então, acho que tem que ter um entendimento do quanto que o seu produto faz sentido para todas as pessoas no qual você imagina, se ele deveria ter algum tipo de recorte. O segundo ponto, eu acho que simplicidade é tudo, nesse caso. É o quanto que você busca ser o mais simples possível e ser simples, não é ser simplista, né? É o quanto, eu sempre digo, ser simples é muito difícil, né? Porque você, de alguma forma, você vai tirando as arestas em volta de um produto para que ele consiga ser compreensível para senhorinha, que em muitos momentos a gente subestima, eu já vi isso muito em pesquisa, do quanto que a gente subestima os nossos clientes em função de recorte geracional, social, demográfico. E falar, esse cara não vai entender. Mas quem é você para dizer que alguém não está entendendo alguma coisa? Vai perguntar para ele. Você realmente está entendendo isso aqui? Vai fazer pesquisa. Qual que é a sua relação com isso? Não tire por base, baseado na sua cabeça, no seu entendimento, na sua experiência, o que vai ser o outro. Que eu vi muito disso e ouço até hoje, assim. Não, esse produto não é para essa pessoa, ele não vai entender. Quem falou que ele não vai entender? As pessoas não entendem a relação com o dinheiro, precisamos educar financeiramente as pessoas. Isso é uma verdade. Porém, a todo momento, principalmente quem não tem dinheiro, entende um pouco de busca constante por educação financeira. Eu acho que no Brasil ainda a gente tem um déficit enorme de educação financeira, por exemplo. Eu estou indo para um outro lado, mas voltando e me resgatando aqui em cima da sua pergunta, entenda-se o seu público, quem é o seu público, e se realmente esse é o foco que você tem que ter, o quanto que você é simples, experimente aquilo e pergunte para ele como que é a relação dele com o seu produto e como que você simplifica aquilo para ele. Então, vai fazer focus group, vai para a rua, pega o seu produto, desce
lá na esquina e vai conversar com as pessoas, vai para o centro da sua cidade, conversa com as pessoas, faça uma relação, mostre um protótipo, ligue, peça pro time que te ajuda em atendimento, em CX, de ligar para os seus clientes e perguntar qual que é a relação com ele. Tinha uma coisa que a gente fazia na Neon, que era muito interessante, que a gente ia muito para a rua, para perguntar, então ia para 25 de março, ia para o centro de Osasco, o time que estava fora em Belo Horizonte fazia, o time que estava em Salvador também, que era de perguntar para o cliente e fazer pesquisa muito próximo da rua e tentar levar os executivos também para que eles consigam ter essa noção do dia a dia. A gente tinha muito teste com o cliente e fazia constantemente, com todos os produtos, para que de alguma forma conseguir ter esse feedback e entender realmente se tem algum impacto geracional relacionado ao que você está, de alguma forma, proporcionando para o cliente. Eu acho muito interessante isso, né? Essa sua fala de que muitas vezes se subestima, né, o consumidor, porque se entra, né, o desenvolvedor, o marqueteiro, o executivo, né? Ele tá ali, às vezes, numa bolha, achando que ele é mais, até se coloca numa posição de preconceito até. E dos dois lados também, né? Às vezes também se superestima, né? Às vezes a pessoa que criou ali uma experiência fala, não, isso aqui tá super compreensível, né? E na cabeça dele tá, porque ele criou aquela lógica, quando você dá na mão de alguém para usar ali, a pessoa não entende, né? Então acho que essa coisa do testar e pesquisar e pedir a opinião das pessoas é o básico da coisa, mas que muitas vezes não é feito. As pessoas pulam muito essa fase, sabe? Ou você se empolga com o seu produto e fala assim, isso. Muitas vezes, inclusive mentorias, quando eu vou andar em mentoria e tem essa parte também de conversar com muita startup na frente de onde a gente faz o investimento anjo, e tem algumas perguntas básicas que muitos deles não fizeram, como fases de conversar com o seu cliente e levar protótipo para esse entendimento da relação do cliente com aquilo, sabe? E a gente pergunta, o que seu cliente disse para você? O que seu prospect disse, a pessoa que você quer vender? Cara, não sei. Não conversamos. Não. Então, conversei com 2, 3 pessoas. Então, faça, né? Experimente, de alguma forma, busque a relação e não subestime o seu público. Não subestime. Se ele tem, de alguma forma, o poder, e se você quer que ele utilize o seu produto, sem sombra de dúvidas, ele também, muito provavelmente, vai ter a possibilidade de entender e saber se ele é bom ou não para ele. Faça a lição de casa. Agora você trouxe a coisa do investimento anjo. Eu queria que você me contasse um pouco aqui também como que é a diferença da relação, né? Porque você está falando de um lugar de experiência de empresas que são muito estruturadas, startups já investidas, robustas, com capital, com equipe, né? E daí, de repente, você, né, no investimento anjo é aquela coisa, muitas vezes, comecinho, 2, 3 founders ali, que estão ali suando sangue ali para conseguir tirar o negócio deles do papel. E acho que é muito legal isso, que às vezes o pessoal ainda não olhou nem para o básico ainda, né? E acho que deve ser muito... A recompensa deve ser muito legal também, né? De você conseguir ir lá e ajudar, né? Porque tem muito mais problema para resolver do que uma estrutura que já está montada, que também já tem muitos problemas, claro, está em outro nível de problema. Sim. Mas me conta um pouco dessa relação, assim, agora mais nessa linha das startups ali nos primeirinhos estágios, né, que você tem. Cara, é muito legal, porque uma das coisas mais interessantes é que você fica com contato com o que tem mais fresh. Então, são muitos negócios sendo criados, possibilidades, e você está ali muito próximo do que tem mais fresh em termos de criatividade, de possibilidades, né? Isso para mim é muito interessante, porque
você vê startups chegando, querendo conversar relacionado a investimento, smart money ou qualquer outra forma de ajuda. E você fala, cara, não acredito, nem sabia que poderia ter uma startup como essa em termos de possibilidades. Então isso, para quem está do lado de cá, é muito interessante dessa relação. Outra é você, enquanto um certo mentor ali, conseguir dar para as pessoas caminhos e ferramentas para elas, de alguma forma, crescerem mais rápido, né, e chegarem mais rápido. A minha relação com o investimento nas startups no quais eu tive a possibilidade de investir teve um quê também muito de feeling. Tem alguns investidores que eles olham para a planilha e é ali, se não der o número, que eu trago ainda um coração na coração para a história, sabe? Quem é que está ali? Por que ele está construindo? Que tipo de problema que ele está resolvendo? Qual que é o nível de envolvimento que ele... Para mim isso pesa pra caramba. Que é o nível de envolvimento que as pessoas têm com aquele projeto. Porque tem gente que não está necessariamente tão estruturada, mas se olhar nos olhos da pessoa, você vê que aquilo ali é o projeto da vida dela. A pessoa vai abraçar. Ela vai abraçar, ela quer fazer o mundo. E tem um cara que entra que você vê, putz, eu quero fazer uma startup porque eu estou pensando daqui 5 anos em vendê-la. Fair, não tem nenhum problema disso. Eu acho que inclusive, quem investe pensa também nas saídas. Claro. Tá? Mas eu particularmente vejo qual tipo de problema que você quer resolver. E mais recentemente tenho buscado empresas nas quais realmente resolvam algum grande pepino do mundo, que eu acho que e das pessoas. São muitos, né? Que tem muita coisa para fazer e que tem algum tipo de relação com o que eu também, de alguma forma, gosto e sei de fazer. É muito legal quando você ajuda alguém, não só de uma forma muito mais burocrática, mas também onde você tem um nível de envolvimento e algum tesão relacionado àquele produto, aquele serviço que está sendo colocado. Mas o que eu posso dizer para quem está começando no startup, acho que primeiro cara, é muito estudo. Não dá para ir só na vontade e no feeling, né? Naquela de, puta, eu vou criar algo que vai ser incrível. Tá bom. Baseado em quê? E aí você tem que ver baseado em... baseado no que eu vi de mercado, baseado no que eu vi de pessoas, baseado no problema que eu quero resolver, no nível de investimento de fôlego que eu tenho para fazer, onde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 5. Óbvio que grande parte dos planejamentos foram feitos para dar errado mesmo, mas a gente vê que grande parte, até uma pesquisa recente de startups que falham, é muito baseado, primeiro, em projeto mal feito, falta de projeção financeira a respeito disso, pouco entendimento do seu produto e do mercado e do seu cliente, que são coisas que você deveria resolver num planejamento bem feito, como um Canva, sabe? Você faz um business model Canva, não é nada mirabolante, o que você poderia fazer, sei lá, faça coisas simples como análise SWOT, 5 forças de Porter, coisas que estão aí. Assim, a gente não está falando de uma coisa muito difícil de chegar até as ferramentas. É como que você coloca inteligência em cima dessas ferramentas. Muito bom. E se você está gostando desse bate-papo, não deixe de deixar o seu like, sua curtida. Se tiver alguma pergunta aí, deixa nos comentários que depois eu vou mandar para o Lucão aqui. E, claro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para continuar recebendo aqui os próximos episódios. Vamos puxar aqui pro Growth. Ative o sininho. Ative o sininho, olha lá. Isso que é bom de estar com gente que entende aqui da coisa. Vamos passar pro Growth agora, falar um pouco de Growth. Me fala um negócio, né? Que isso também é uma curiosidade que eu tenho. Eu queria ouvir a sua definição de Growth também, porque já ouvi diversas, né? Claro que na essência Growth é ações voltadas para o crescimento, né? E tudo bem, isso de uma forma bem macro da coisa, né? Mas o trabalho do Growth mesmo, o departamento de Growth, o que faz na essência, né? No começo, meio e fim, que é algo que você já teve muito envolvido aí também. Né?
Bom, realmente tem muitas definições ou visões a respeito de growth. Acho que a mais simples mesmo é o quanto que você olha para define estratégias de crescimento. E aí, o que é crescimento para você, né? Então, definições de quais são os seus KPIs, indicadores que estão associados àquele produto e à estratégia que você está fazendo. E quais são as táticas que você tem para crescer enquanto empresa. Né? Eu posso te dizer uma coisa para você, Mauro, assim, são novas terminologias para algumas coisas que já eram feitas dentro das empresas. Sempre, né? Você dá uma repaginada, porque, querendo ou não, as empresas, como que elas cresciam e como que elas conquistavam novos mercados, novos clientes, atingiam novos canais, vendiam novos produtos e portfólios. Foi sempre por meio de uma visão de crescimento e de growth para fazê-los. Mas, de forma talvez mais simplificada e tangível, é um time, uma área que está dedicada e focada em fazer com que determinado produto chegue a mais pessoas, cresça, né? Como que você potencializa resultados atrelados àquele produto, àquele serviço. Então, como que eu faço para sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e fazer esses crescimentos? E atrelado a isso estão estratégias que passam por estratégias vinculadas a marketing, no marketing mais tradicional, estratégias de CRM, de você ter esse contato e potencializar isso com o seu cliente, de muita experimentação, de buscar novas possibilidades. Eu falo assim que o growth é muito atrelado a buscar novas possibilidades, modelos, tecnologias, ferramentas para você crescer. Então, como é que eu experimento novas mensagens, novos canais, novas ferramentas? Como é que eu consigo olhar no mínimo detalhe e pega ali o seu, novamente, vamos voltar para o nosso funil, e olha para cada etapa mínima do seu funil e diz assim, cara, como que eu consigo ter um lift aqui? Aqui o meu problema é o quê? É mensagem? É o produto? É o serviço que eu de alguma forma estou prestando? Como que eu posso potencializar resultados atrelados aqui? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um banco. Né? Que eu acho que eu trabalhei em um banco recentemente, então, em fintechs, acho que é isso. Vamos pegar cartão de crédito. Você começa ali olhando como que eu potencializo aquisição, né? Como que eu vendo mais cartões, como que eu chego até as pessoas. Então, seu primeiro pensamento quem são as pessoas que podem ter cartão, né? Então, aqui você pode pensar mar aberto, ou você pode já ter ali um modelo onde eu sei quem são as pessoas que intencionalmente ou baseado nos meus modelos poderiam ter aquele cartão. Isso é uma coisa. E aí, como que eu potencializo mensagem para chegar até essas pessoas? Né? Como que eu trabalho em mensagem? Quais são os melhores canais para chegar até essas pessoas? Cara, é melhor eu conversar com o Mauro. De que forma que eu converso com ele para chegar na mente, no coração dele? Qual que é o melhor canal para chegar até ele? Eu mando e-mail para ele? Eu mando WhatsApp? Eu ligo? Eu mando um SMS? Eu não faço nada? Eu mando... E tem muita gente ainda, manda uma lá direta. Como que eu faço para chegar até ali? Beleza, ele converteu. Tá, entrou aqui, ele é um cliente meu. Como que eu faço com que o meu portfólio chegue até essa pessoa? Como que ele me conhece essencialmente como empresa? E aí, baseado nisso, como que você... Cartão de crédito, mas como que eu vendo um seguro para você? Ou como que eu faço com que você gaste mais no seu cartão de crédito e um spend maior? Como que você gaste o que você pode pagar? E aí, você vai trabalhando com os clientes nessas nuances específicas. Então, eu digo que um crescimento, para que você cresça, é um trabalho quase científico ali, de você olhar e ir orquestrando mesmo estratégias, táticas, ferramentas, possibilidades, e de um olhar crítico a respeito das possibilidades que você tem por trás.
Muito bom. Essa coisa de nomes novos para coisas antigas, né? Eu acho muito divertido isso, porque na nossa área tem muito, né? Um que eu adoro é o gestão de tráfego, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra, que é uma palavra da moda agora, e vieram me contar como se fosse uma grande novidade e tal. Eu falei, deixa eu descobrir o que é isso aqui, né? Quando você vai ver, nada mais é do que boa e velha campanha de mídia online, né? Exatamente. Gestão de campanhas, que é um negócio que se faz desde que existe mídia, desde que existe publicidade. Acho muito interessante essa coisa do nosso mercado mesmo. Sempre tem alguém inventando um nome novo. Às vezes muda uma coisinha ali para tentar dar Cara, eu me lembro que twist na coisa. Na época atendia a Cirela lá, sei lá, no ido de 2012. A gente botava 70, 80 campanhas no ar. E aí você tinha ferramentas ad serving, que as pessoas falam um pouco hoje de ir lá, olhar para cada uma das campanhas e otimizar. A gente falava de otimizar a campanha, né? Então você ia lá e otimizava a campanha. Putz, isso está atrelado também a uma parte de como que você faz para otimizar e crescer de alguma forma. Então, tem palavras bonitas da moda, mas nada mais no meu ponto de vista, apesar de um sentimento que eu tenho tá muito mais profissional. Sim, sim. Então você tem muito mais profissionais qualificados para aquilo, específicos para fazer aquilo. Então você tem profissionais, esse cara aqui é de CRM, essa profissional é de CRM, esse time é focado em fazer CRM. Esse time aqui é o que trabalha outros canais específicos, tem um time para olhar mensagens, né, para olhar para as ferramentas específicas, vai lá no Mixpanel da vida e fica olhando para otimização de Mixpanel, outra ferramenta que você utiliza no dia a dia. Um time de content que vai olhar para mensagens específicas que precisam ser trabalhadas para os clientes e otimizadas. Então é um conjunto, né? No final das contas é um conjunto de fatores de uma boa estratégia, uma boa tática, times colocados nos lugares certos, boas ferramentas que de alguma forma suportam você a fazê-lo e ralar o dia a dia para fazer as otimizações necessárias e com entendimento muito claro das necessidades do cliente. É uma coisa que a gente fala muito aqui em vários episódios aqui do podcast, é como o marketing, né, e o growth dentro desse grande guarda-chuva tá cada vez mais complexo, né? Antes rodava uma campanha na TV, impactava todo mundo que precisava impactar, era o que tinha e é isso aí. Deu, não deu. E hoje em dia uma infinidade de canais e ferramentas e pontos de contato para mensurar, analisar, criar ações, criar conteúdo. A vida do marqueteiro está cada vez mais complexa e cada vez mais divertida também, né? É bom que sobra bastante emprego para gente aqui no nosso setor. Exato, esse é um ponto interessante, cara, que inclusive uma modificação de... Lembro que o Nubank, ele foi fazer a primeira campanha em TV, se eu não me engano, posso estar errado, depois de 7, 8 anos de empresa. Tá? A gente dá uma checada, mas depois de bastante tempo. Porque é uma empresa que sempre investiu muito em marketing. Isso que é uma empresa que cresceu absurdamente. Exato, e foi porque hoje, no equilíbrio entre uma visão de performance, muitas das empresas vão muito pelo caminho mesmo do marketing de performance, de olhar para isso, porque você tem um controle maior de ser mais sniper nas suas estratégias, né? Então você consegue chegar na mesma pessoa, aquela pessoa que você quer com um custo menor, com um CAC menor, custo de aquisição menor, e com a mensagem que você gostaria, em vez de você falar para a massa toda e esperar pescar ali de alguma forma. Por um outro lado, TV ainda é muito importante para a construção de marca e para outras empresas faz muita diferença. Eu sempre digo que o ideal é que você consiga fazer uma conexão das duas coisas, né? Um dos pontos que eu sempre falava muito com um time de marketing por onde eu passei, que cara, não façamos só campanha focada em marca. Eu falo, me dá só um call to actionzinho, né? Que não custa nada. Me dá um call to action que faça o cara ir para uma próxima ação. Não vamos desperdiçar, isso é otimizar.
de alguma forma, Sim. o que você está Não investindo. tem problema a né? mensagem central ser de awareness, né? Mas bota ali um Exato. CTA no final. Dá um CTAzinho, sabe? Me provoca o cara a fazer uma aproximação, me faz o cara vir pro aplicativo, continuar essa conversa comigo. Isso é growth. Cara, como que eu otimizo a mensagem para uma aproximação? Agora, do ponto de vista aí de tudo que você fez, assim, tem alguma ação que você tem muito carinho, assim, que tenha tido um resultado espetacular ou que foi muito desafiadora e você ficou muito contente com o resultado? Um case de sucesso aí da sua carreira. Cara, tem alguns cases que são do coração, digamos assim. Esse que a gente quer. Eu acho que tem, sem sombra de dúvidas, um é o do Vivo Digital Labs, que foi assim... Cara, literalmente a gente tirou esse projeto do PowerPoint. Eu me lembro, eu tenho uma foto que é apresentando a visão do Vivo Digital Labs, e enquanto ele era só um PowerPoint mesmo, e depois mostrando ele se realizando. Então era um projeto de transformação digital da Vivo, que tinha como foco, eu falei um pouquinho antes, de reestruturar modelo de trabalho, de Agile, trazer uma visão startup para a empresa, digitalizar, que é o foco principal, de digitalizar o produto e a experiência do cliente, tirar. A gente mapeou 268 jornadas do cliente para entender onde que o cliente estava parando, por que ele estava me ligando, por que ele estava indo na loja. Ele devia realmente ir na loja para fazer determinada coisa? Ele devia me ligar para fazer isso? Por que ele não fazia isso por meio do app? E o impacto foi realmente muito interessante. Como eu disse, de clientes que saíram de 15% de penetração, quase 70%. Crescimento do e-commerce. Para mim, o movimento cultural foi uma das coisas mais interessantes dentro de mindset da empresa. Eu falei, na época, junto com um time com pelo menos 3.000 pessoas dentro da empresa, no processo de evangelização e de mostrar isso. A gente recebeu, só para fazer benchmark, até onde eu contei, 212 empresas. Depois a gente parou de contar de empresas que viam isso. Eu me lembro que o board da empresa veio até o Brasil e na época o presidente era o Palhetti. Ele falou assim, você tem 2 problemas. O primeiro, que eu gostei. O segundo, que eu quero levar isso para todas as unidades da Telefônica. E foi muito interessante, porque foi um projeto muito reconhecido no Brasil e fora do Brasil, com colegas de diversos lugares. Fui para a Espanha, inclusive, dar aula sobre esse case na Universidade Corporativa da Telefônica, que fica em La Roca, ali perto de Barcelona. Então, esse é um projeto que, de alguma forma, está dentro do coração. Tem os projetos de crescimento das fintechs por onde passei, de ver assim, no Nubank mesmo a gente fazia um crescimento muito interessante. E para mim o que mostrava que era mais legal é a forma de crescimento. Você tinha um percentual de crescimento orgânico e de member get to member muito alto. Como você disse, é uma marca amada de alguma forma, onde as pessoas têm uma relação muito bacana com aquilo. Então, você tinha um equilíbrio ali de as pessoas indicarem. Eu sempre digo que é o fator bar, né? Que é tudo, você tem uma detecção que não está nos relatórios, que é o fator bar. Que é falar assim, Mauro, você já usou produto X, produto Y? Pô, eu estou usando produto não sei o quê. O Nubank tinha um fator bar bem interessante, que era, cara, olha aqui esse produto, olha porque você não usa. Então, o member get to member acontecia muito no bar. Teve o crescimento durante a fase que eu fiquei no PicPay também, que foi um crescimento muito interessante de como que a gente trabalhou a relação de produto. Por exemplo, na hora que lançava a gente fez Big Brother, acho que foi uma das primeiras empresas, tá? Não foi a primeira, foi uma das primeiras de conseguir colocar QR Code relacionados a um produto, um serviço que a gente queria vender, e fazer uma correlação das dinâmicas das provas para vender determinados produtos também e continuar a mensagem com o cliente por meio do app, por meio do site. Então, eu diria que nessa visão mais fintech, para mim, foram o quanto que as empresas cresceram.
Eu não passei em nenhuma empresa que não tenha um crescimento acima de 2 dígitos por ano em cima de crescimento de clientes e base de clientes. E é um fator que de alguma forma me orgulha aí dentro dessa carreira. Muito bom, muito bom. E do ponto de vista dos perrengues, tem alguma história engraçada aí para contar pra gente? Algum desafio que, puta, deu tudo errado, mas depois deu tudo certo? São as histórias que o pessoal gosta, que o pessoal gosta da história de sucesso, mas gosta da história triste. Puta, perrengue é um monte, né? É o que a gente mais enfrenta. Teve um que eu acho que tem uma questão de relação com o erro, e eu acho que eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre como que é a nossa relação com o erro e com a falha junto com o time. Eu me lembro que na Vivo, uma vez, por um equívoco, a gente tinha um squad que cuidava de gestão de fatura. Era um específico para relação de fatura. E é muito louco isso, porque, só um parênteses, o que diversas empresas de telco, entre outras, gastam só de impressão e postagem mandando conta é um negócio absurdo, assim, cara. Ele é faturamento de muitas empresas muito grandes, tá? Eu posso te dizer que chegava a algumas dezenas de milhões de reais. Então a gente trabalhava muito que o cliente utilizasse fatura digital e o débito automático e tudo mais. Isso o CFO na época curtia muito o nosso trabalho, porque isso fazia com que caísse muito o custo com impressão e postagem. Só que teve um equívoco que a gente fez uma vez, que foi o que a gente chama de João e Maria, que é: a minha conta foi para você, a sua foi para mim. E imagina isso potencializado para alguns milhões de pessoas. Nossa Senhora! Isso foi na época... A gente tem, obviamente, que correr primeiro para resolver. Tem duas coisas, né, que você tem que ver. É como que você resolve isso, estanca isso rápido para parar, e como que você faz a conta certa chegar no cliente. Qual que é a mensagem que você manda para esse cliente da relação com ele? Porque, convenhamos, todo mundo já teve algum problema com telco, com telecom na vida. Assim, eu não conheço nenhum que nunca teve, tá? Por outro lado, eu também, trabalhando com telco, nunca vi ninguém trabalhar e falar assim: hoje eu vou trabalhar para ferrar o cliente. Mas as pessoas eram muito apaixonadas porque faziam e queriam muito resolver esses problemas. Então, são negócios muito grandes, é muita gente, né? Não tem como... Alguma hora alguma coisa vai dar errado. Né? Exatamente. Então tive um nível de envolvimento muito grande do time de resolver aquilo. Mas obviamente foi uma bucha, call center explodiu e tudo mais. E o segundo passo é como que você trabalha erro depois disso, que é como que você instrui o time, qual que é a sua relação com o time, você sai dando sapatada para tudo quanto é lado, ou você vai usar aquilo como um exemplo para que aquilo não volte a ocorrer, onde você busque excelência operacional, uma nova visão a respeito disso, e de achar realmente o porquê, os motivos, e estancar para que uma outra possibilidade não acontecesse. Isso foi algo que foi marcante para mim, porque por dois aspectos: uma de uma busca por uma solução rápida, e um segundo de como que, enquanto líder, você lida junto com o seu time com o erro, que é como que você trabalha o próximo passo, o aprendizado com aquele erro para que não aconteça novamente. Muito bom. Eu vou aproveitar então já para puxar essa pauta da liderança, né? Me conta um pouco, na sua visão, você como um cara que já liderou aí muitos profissionais, como você vê o profissional ideal para trabalhar na área de product design, marketing, growth? O que precisa ter esse profissional? O cara que está assistindo aqui, quer seguir uma carreira, que dica que você dá? Acho que são algumas coisas diferentes, mas é um primeiro ponto, pelo menos o que eu olho, tá? Eu separo entre os soft e os hard skills. Dentro dos soft skills de pessoas que eu curto trabalhar e das quais que eu, de alguma forma, também ajudei a liderar. Uma visão de trabalho em equipe, colaborativa, transparente,
com equilíbrio e foco no que tem que fazer, de hard skills, de que as pessoas realmente estejam atualizadas na busca por conhecimento, né? Acho que conhecimento atualizado é tudo. Pessoa que não parou de alguma forma no tempo e que buscou conhecimento a respeito daquilo que ela está trabalhando, que está buscando. São alguns aspectos que de alguma forma eu olho como líder e como companheiro, porque não tem nada melhor do que você trabalhar num ambiente onde as pessoas compartilham de valores, né? Compartilham de uma visão, e não precisa ser uma visão de vida semelhante. Eu gosto muito do quanto que a gente tem uma visão múltipla e busco sempre de alguma forma ser heterogêneo, ter uma heterogeneidade. A palavra saiu de primeira, nunca sai. Junto com o time, porque eu acho que quanto mais pessoas diferentes você tem dentro de um time, com pontos de vista diferentes, você tem um nível de completude, complementariedade interessante. Tem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar. Tem o caminho do Mauro, tem o meu caminho, tem o caminho de você que está nos assistindo, e que de alguma forma, se a gente se completa, a gente aprende mais um com o outro. Então, acho que tem um aprendizado contínuo que os líderes têm que buscar ter com o time para que você consiga também compartilhar o seu conhecimento. E conhecer muito, ter curiosidade de conhecer muito de cliente, querer conhecer de cliente, querer entender negócios e trabalhar baseados em indicadores, em direcionadores do para onde você está indo. Não tem nada pior do que você trabalhar com um time ou com alguém que não sabe para onde está indo. Então, uma coisa que eu sempre busco primeiro, um nível de clareza da estratégia, de transparência do para onde que a gente está indo e o que a gente quer alcançar, e compartilhar isso com o time. Não guarde informação. Acho que 90% das informações dentro de uma empresa podem ser compartilhadas com todos os times. É muito pouco que você não pode compartilhar. Veja o quanto que você está realmente compartilhando o que é importante com o seu time. Porque a partir desse momento que as pessoas elas tenham conhecimento do porquê elas estão trabalhando com aquilo, é muito mais fácil, inclusive, para se localizar enquanto profissional e saber, cara, agora eu sei para onde, como é que eu entrego o meu melhor para fazer aquilo acontecer. Olhe para as pessoas entendendo que elas são pessoas e indivíduos diferentes e que elas têm contribuições diferentes. Tente, de alguma forma, mapear os skills do seu time. Então, sei lá, se a gente for olhar para Product Design, vai ter um cara que vai ser muito mais focado no que a gente chama de primeiro diamante, no olhar mais de discovery e de pesquisa, de research, outro mais focado em content, outro mais focado em visual, outro mais focado em Illustra, em motion, em entregas específicas que a gente tem. Então, mapeie o time, as expertises que cada um tenha e o que eles querem fazer, o que eles querem desenvolver. Para onde que eu quero ir? Porque a partir disso você consegue inclusive setar novos skills e possibilidades dentro do seu time, né? Para onde as pessoas têm que ir. Então ouça as pessoas, façam one-on-one de forma recorrente, modelos de feedback, para que você consiga de alguma forma compreender as pessoas, né? As pessoas elas são muito complexas, né? A gente dizer o que a pessoa precisa ter, eu acho que o mínimo é isso, de uma visão de hard soft skills. Mas, de alguma forma, no dia a dia, enquanto time, você vai vendo como que aquele organismo como funciona, né? Não dá pra gente chegar no papel, e acho que você já fez algumas vezes isso na sua vida, provavelmente, e falar assim, cara, escrevi job description aqui, mas na hora que você vai ver seu time, não necessariamente ele reflete aquele job description, ele traz surpresas todos os dias de coisas que você deveria agregar àquele time. Então, acho que seria aí um conjunto de fatores do que a gente tem em termos de expectativa das pessoas e de quais são os elementos de liderança que eu considero importante. Muito bom, muito bom. E nessa linha de construção de times heterogêneos, times plurais, né? Que dica que você dá para quem está querendo construir um time mais diverso, que é uma coisa tão importante? A gente acredita muito nisso aqui também, né? Eu gosto de ter no meu time pessoas que pensam muito diferente, para às vezes até se chocarem no bom sentido, né? No embate propositivo. Me fala um pouco sobre isso, assim, que dica você dá para quem está querendo construir um time
diverso? Tem uma coisa que eu sempre converso com os líderes sobre isso, eles falam assim, mas é difícil. E eu vou responder, é mais difícil construir times diversos. Ponto. Fato. É mais difícil. Se fosse fácil, todos os times seriam incrivelmente diversos. E não são. É uma realidade de mercado e com diversos recortes, né? Você vai olhar com recorte de gênero, com recorte racial, com recorte LGBTQIA+, com questão PCD. Então, você tem diversos recortes aí, com visão agora geográfica, demográfica, que é uma possibilidade que o home office nos trouxe. Então, ele é mais difícil. O primeiro ponto que eu tenho para colocar se você quer construir um time heterogêneo e diverso, não desvie do foco de construção desse time e não caia na cilada de contratar alguém porque foi mais fácil do que foi projetado. Então, se você quer contratar uma mulher para a vaga, trabalhe junto com o seu time de people, de recrutamento, de atração de talentos, ou como quer que você chame na sua empresa, para foco nisso. E enquanto você não conseguir, você não fecha essa vaga. Você quer ter pessoas negras, você quer ter LGBTQIA+, você quer ter pessoas com PCD, foque nisso. Porque o que eu vejo muito no mercado são as pessoas se desviarem e falarem assim, puta, cara, demorei mais de um mês e aí vem a urgência de preencher aquela vaga e pega primeiro. Segundo, não cai na cilada, eu acho que tem muito que eu ouço disso, as pessoas falarem, não tem profissionais com esse recorte no mercado. É mentira, tem. Como que no Brasil... O Brasil é muito grande. Com 220 e poucos milhões agora, né, que a gente está, 420 milhões de pessoas, você não consegue achar uma profissional com determinado recorte para sua vaga. Eu acho difícil, talvez seja uma questão de busca mais estruturada para fazê-lo. Mas não está disponível no mercado. Então a gente vai ter que, de alguma forma, criar novas estratégias para reter. Ou você vai ter que formar pessoas, né? E aí é um trabalho ainda mais hercúleo, mais difícil, mas com foco de construção de uma equipe mais diversa, de alguma forma. Eu sempre coloquei algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Sempre buscando uma equipe mais diversa, eu coloco sempre um percentual de vagas afirmativas para a gente contratar, que é buscando, de alguma forma, a meta dentro da empresa. Então, sei lá, se você quer ter um X% de profissionais mulheres dentro da sua empresa, X% de profissionais negros, entre outros recortes. Coloca como sua meta e assim que você tem as vagas, as oportunidades, coloca o percentual para você preencher aquilo. Saiu alguém você teve um turnover, saiu alguém da sua equipe dentro desse recorte, substitua pelo mesmo recorte. Porque senão você vai diminuir, né? Sai alguém, substitua pelo mesmo recorte de alguma forma. E resiliência, sabe? Foco para fazer as coisas acontecer, trabalhar muito próximo do time de people, porque a gente tem hoje cada vez mais pessoas especializadas também em fazer esse tipo de atração de talentos, e ter um trabalho em conjunto para fazê-lo, buscar indicações e tal em torno do time, trabalhar o ecossistema de alguma forma para conseguir atingir esse objetivo. E time diverso é tudo, né? Porque, como a gente estava falando, o Brasil, isso a gente está falando de uma visão Brasil. Se a gente for falar numa visão global, como eu já tive, inclusive, que trabalhar numa visão de diversidade global, os recortes eles são totalmente diferentes, né? Então, tem países, por exemplo, aqui na América do Sul, na América Latina, que os recortes eles são com indígenas, inclusive no Brasil a gente falou pouco, mas também tem um recorte de indígenas. Uma visão de diversidade na Europa é diferente também do que a gente tem aqui. E diversidade, um time diverso, ele representa de forma mais ampla quem que é o seu público, né? Você consegue, de alguma forma, ter o feedback desse time para trabalhar melhor produtos e serviços
e evolui criatividade, porque com uma visão diversa você Com tem certeza. uma mentalidade mais criativa, com melhores possibilidades de desenvolvimento de soluções. Eu gosto muito dessa linha da formação que você trouxe, né? Que realmente dá trabalho, mas você tem muitos ganhos, né? Talvez você vai ter uma curva maior ali até você ter um profissional que vai estar entregando no nível que o desafio requer, mas você vai ter um profissional com outro patamar de motivação que vai estar treinado dentro dos parâmetros que fazem sentido para o objetivo da empresa também, né? Profissional sem vícios, né? De carreira. Então é uma linha que eu gosto muito também. E acho que eu concordo, assim, não tem desculpa, né? Se quiser montar um time diverso, hoje em dia não faltam ferramentas, né? Ainda mais hoje em dia com as ferramentas de recrutamento, o próprio LinkedIn, né? Que é uma ferramenta que a gente usa muito aqui nos processos nossos de recrutamento e seleção. Você tem um pool de profissionais ali muito extenso, né? Para conseguir achar. E do lado das empresas, coloca meta para os seus executivos. É meta de recrutamento, de percentual e atrela isso a bônus. Não tem nada que faça um executivo, uma executiva, um líder, uma líder se movimentar também quando você mexe no bolso de alguma forma. Tá? Então, acho que assim como você tem resultados, tem bônus sobre impacto, sobre KPIs de negócios, de produtos, de pessoas, atrela isso também indicadores de diversidade dentro da sua empresa e atrela isso ao bônus. Tem muita empresa fazendo isso e os resultados são positivos. Eu acho muito legal essa coisa essa tendência, né, das empresas começarem a atrelar bônus, remuneração variável a outros tipos de métricas, né? Eu estava conversando no último podcast, penúltimo que a gente teve aqui, sobre como a área comercial, mudando até, shiftando aqui um pouco o assunto, mas como a área comercial tem mudado a forma de remunerar a comissão do vendedor, que não é mais pela venda efetiva, mas pelo NPS, pela avaliação do atendimento que ele deu durante o processo de venda. Então, se ele não vendeu, mas ele tratou bem o cliente, ele seguiu ali, o cliente saiu feliz daquele relacionamento, mesmo não gerando a venda, esse cara vai ser comissionado. E o outro pode ter gerado a venda, mas se ele não teve uma avaliação tão legal, sim, ele não vai ser comissionado. Então é muito interessante como hoje em dia realmente você tem, a partir da remuneração variável, você tem formas aí de conseguir suprir desafios que vão além das métricas do negócio mesmo. Né? Exato. Atrela isso aos resultados que você tem de expectativa. Muito bom. E você, como um cara que aí já passou, né, pelo mundo de agências, né, e já teve de todos os lados do balcão possíveis aí, essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque gosto de dizer que é a pergunta que eu mais aprendo aqui, né? O que você acha que, aí saindo do lado do profissional e pensando no lado dos parceiros, né, de negócios, aí, agências, produtoras, né? Você como uma liderança na sua área, o que você espera ali dos parceiros terceirizados, vamos dizer assim, que te atendem, dos and don'ts, né, que se deve fazer para ter um projeto de sucesso? Eu acho que tem um fator que, inclusive, foi o que me fez sair no primeiro momento, um dos motivos de sair de agência para ir para o outro lado do balcão e trabalhar corporativo, era um nível de envolvimento maior com a estratégia e com o problema a ser resolvido. Eu sentia que eu tinha uma relação, já estava numa relação que não era de parceria, era de fornecedor, então vinha para mim só uma parte da bucha a ser resolvido e buscando algum tipo de solução, aquele nível de envolvimento maior. Enquanto cliente, o que eu sentia de alguns dos parceiros, eu sempre chamei de parceiro mesmo, tem muita gente que fala do nosso fornecedor, mas eu sempre busquei ter uma relação de parceiro, era esse nível de envolvimento com a estratégia. Cara, vem aqui e se aprofunda no meu problema de verdade, que é o que está acontecendo, o porquê, se aprofundar, porque eu vejo que tem alguns que querem chegar com soluções já feitas. Falar, olha que produto incrível que eu tenho aqui, olha o que eu já fiz para outro, que eu falei assim, mas calma, você nem entendeu o meu problema, você está dizendo como que eu tenho que solucionar. Vem aqui primeiro, se propõe a entrar, entender, ouvir mais do que falar.
de chegar numa empresa e falar assim, quero te ouvir, me fala quais são os seus problemas. Não vim aqui por enquanto vai te vender nada. A gente sabe que tem uma relação comercial na história, mas tem um nível de aprofundamento maior em relação ao problema que o cliente tem, ou às vezes ele nem sabe que tem um problema, que você pode ajudar inclusive a descobrir que ele tem um problema relacionado a alguma coisa. O problema pode ser maior ou menor do que ele esteja imaginando, inclusive. Então, eu acho que aí tem um fator importante nessa relação, que é o quanto que você, enquanto parceiro, pode se aprofundar na estratégia do seu cliente, no problema do seu cliente, de entender se, inclusive, a solução que você tem de casa, realmente ela precisa ser customizada para aquele cliente, ou se você precisa criar, inclusive, uma outra linha, sabe? Isso te dá pivota, né, o quanto que você tem do outro lado. Mas o que eu sentia mais falta nessa relação era o nível de envolvimento maior, o nível de curiosidade, de querer estar mais próximo, de as pessoas não querem só trazer solução. Eu recebia de mensagem até hoje, né, no LinkedIn pessoal, essa é uma estratégia de venda meio esquisita de fazer. Parem favor, com isso, tá? pelo amor de Deus. Que é você receber uma mensagem e o cara olhar para você e falar assim, ó, eu li aqui uma matéria que você está com um problema X. Então eu tenho uma solução Y, Z, não sei o que para você. Vamos marcar uma reunião para apresentar a solução para o seu negócio? Eu falei assim, primeiro, o que você tem de contexto é uma parte bem pequena do todo. Você já está me trazendo soluções que talvez já tenha até experimentado, que você não sabe o que eu estou fazendo dentro da empresa. E você está se colocando como um parceiro para mim. Aí você vai olhar para esse cara e falar assim, se ele já começa a relação dessa forma, como que eu vou continuar com alguém que se estabelece no mercado dessa forma? E acho que é uma estratégia, inclusive, de venda meio esquisita, só para colocar um mínimo de forma de se fazer. E depois, se você não responde, a pessoa vem te cobrar ainda, né? Como e se a você pessoa fosse começa rude, a te né? mandar um monte de mensagem te cobrando uma resposta sobre alguma coisa de um problema que você não, que ela criou para você. Assim, e ele fala assim, você vai perder mesmo tudo que eu tenho para te oferecer? Pode ser, inclusive, que você tenha muita coisa para oferecer. O problema é a forma que você entrou errado, né, nessa relação e nos argumentos que você está colocando para vender. De qualquer forma, eu acho que e agora, inclusive, estou num lado inclusive mais consultor, então agora eu estou do outro lado do balcão de alguma forma, cara, conversa, vamos trocar ideia? Mauro, me fala e quero te ouvir. E você se coloca de alguma forma e vamos ver quais são as sinergias. Puta, interessante. Você tem os problemas de Y, Z, você tem um pensamento, você tem uma visão. A minha, do meu lado, é que eu, de alguma forma, consigo ter nessa expertise e te ajudar por ali. Veja se tem algum tipo de sinergia. E a gente busca sinergias entre nós. Sem soberba, sem eu querer saber mais a respeito do negócio, do cliente, do que ele, mas ele está 24 horas não, porque a gente tenta dormir na vida, mas ele está... De vez em quando até dorme. De vez em quando até dorme. Está concentrado naquilo. Cara, o que você tem de tão especial que você consegue saber muito mais dos negócios do Mauro do que ele mesmo, sabe? Não, é impossível. A não ser realmente que você seja uma pessoa muito fora da curva, e aí existe talvez uns 4 ou 5 supra-sumos desse no mundo, né? É um negócio que eu acho muito louco dessas abordagens, que eu fico doido também, é quando a pessoa já vem mandar na minha agenda, aí eu fico louco. Você tem a agenda ali que você não tem um espaço, você não está conseguindo achar tempo nem para falar com o seu time. Mas você poderia amanhã, às 16h32, falar comigo? Te dou essa oportunidade. Eu falei assim, não, tô tranquilo mesmo. Né? Eu, inclusive, estava esperando por esse momento. Eu separei essa agenda só para que alguém entrasse em contato comigo para esse horário. Exatamente. Sei que você é uma pessoa ocupada, mas você pode amanhã? É coisa de 15 minutos, né? Assim, pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim. E eu tenho uma pergunta aqui, a próxima, que eu gosto muito, que é como que o nosso trabalho aí do marketing, do produto, do growth, de certa forma, como você acha que esse trabalho que a gente faz pode contribuir para a sociedade? E essa é uma pergunta que eu acho muito importante, porque um dos propósitos nossos aqui com o podcast é desmistificar muitas coisas com relação
ao marketing, a nossa área de atuação, que em geral é tida como uma área de trambiqueiros, muitas vezes, né? Aquela coisa do vendedor chato, como esse cara do e-mail aí que a gente estava falando agora. Na sua visão, como é que a gente contribui para a sociedade? A pergunta... Me dá uma meia hora aí para pensar. Mas eu acho que tem uma questão, cara. A galera de marketing, ela é meio jurídico. A gente cria uma linguagem própria, né? Em juridiquês, é que nem o pessoal de direito cria as suas linguagens, a gente também cria uma linguagem que as pessoas olham, sei lá, você vai explicar. Chega no almoço de domingo e explicar o que você faz, nunca é fácil. Não, você vai ter que traduzir alguns termos. E aí, se não é fácil, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada para que as pessoas elas não compreendam o que a gente está fazendo, né? A gente tem um marketês meio esquisito mesmo, assim, porque é um linguagem meio de proteção. Cara, o que a gente tem de terminologias, de coisas, de forma de se fazer, acho que tem um quê por trás. E quando a gente fala qual que é a relação com a sociedade, a gente tem alguns tipos de relação com a sociedade que pode ser na forma com que você faz o produto, serviço, algo que você esteja de alguma forma entregando, e como que as pessoas compreendem aquilo que você está fazendo, como você disse, como algo genuíno, verdadeiro, transparente, que você não esteja querendo dar um golpe nela, porque assim, se as pessoas não entendem, elas ficam com o pé atrás. E qual que é a compreensão? Vamos tentar simplificar para que as pessoas compreendam, porque nosso trampo não é muito difícil assim, não é tão difícil assim, em termos de compreensão. Porque como que o mundo sempre funcionou no tiozinho da venda lá? Como que foi? Ele tinha uma cadenetinha, sei lá, eu estou viajando aqui com vocês. Ele ia lá, ele tinha um produto, ele vendia. O mundo, desde que o capitalismo acontece, né, até antes talvez, ele é uma troca de alguma coisa por outra coisa, né? Desde a época do escambo e depois quando você trocou algum produto por dinheiro e consequentemente, né? Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas elas trocam intenções, né? Eu acho que a clareza, mais que intenções, elas trocam necessidades, né? Assim, você tem uma necessidade, eu de alguma forma te trago uma solução. Necessidade, solução, necessidade, solução. Às vezes você nem sabe que tem uma necessidade, eu crio em você uma potencial necessidade para que você consiga ter uma solução. Quanto mais clareza a gente tiver nessa relação de uma coisa com a outra, que é, eu estou te vendendo algo, eu estou te mostrando algo, eu quero que você compreenda isso da forma mais simples possível para que você adquira isso e queira. E nesse meio, o quanto que essa relação ela é transparente, o quanto que essa relação ela tem uma boa comunicação, quanto que as pessoas realmente entenderam do outro lado. Porque veja uma coisa, muito das reclamações que a gente tem em si sei lá, no call center, que você chama de call center ainda, mudou inclusive o nome, né, de call center. Agora as pessoas chamam de outros nomes e deram nomes para cada um deles mais específicos. Mas muitas das reclamações dos clientes de um produto é porque ele foi vendido errado, ou ele foi mal vendido, ou ele foi mal explicado. Por quê? Porque você se baseou já em vender o mais rápido possível para as pessoas aquilo. Então você tucha na pessoa literalmente um produto que ela não teve uma compreensão clara, e aí tem diversas estratégias mal feitas aí de venda, e, inclusive acho que nem é mal feitas, elas são com intenções ruins, né? De fazer com que as pessoas realmente adquiram um produto o mais rápido possível. E aí a hora que a pessoa chega e ela vê aquilo e vê, cara, não era exatamente isso que eu comprei, ou não era isso que eu queria, você tem um efeito de contato com você, aí você vai ver impacto de contact rate, de NPS, de nível de satisfação, de tudo mais, porque lá atrás você vendeu uma coisa errada. Então, quanto mais você consegue vender e proporcionar para as pessoas algo com o máximo de clareza, transparência, você vai ver que isso vai ter um efeito direto no nível de satisfação, no NPS, porque a pessoa ela compreendeu o que você vendeu para ela, um produto ou um serviço, e consequentemente o que ela teve de retorno. E ela consegue, no outro dia, falar para outra pessoa. Se o seu produto ele é bem vendido,
no outro dia a pessoa que comprou ela consegue vender para outro. Se o seu produto não foi bem vendido, a pessoa não teve uma compreensão, no outro dia, na hora que ela for explicar que ela comprou, ela vai ter um problema e ela vai ter uma percepção. Uma hora vai perguntar, Lucas, você comprou essa caneta? Ela falou, caneta, comprei por causa disso, disso, disso. O cara fala assim, porra, comprou por causa disso, interessante, quero também. Se não tem uma explicação correta, você comprou por quê? Aí cai aquela ficha, não sei porque eu comprei, provavelmente eu vou devolver o produto e você também não vai comprar. Então, ou eu vou usar reclamando. Isso é muito bom, né? A gente teve um cliente antigo nosso que a gente fazia campanhas de geração de leads para eles, né? E a venda era feita através do vendedor tradicional mesmo. E foi um grande desafio, porque, cara, essa equipe comercial era meio mal treinada e os caras era a venda empurrada na pressão, né? E os caras venderam muito, mas depois o nível de distrato foi surreal. E o vendedor tá feliz porque ele ganhou a comissão dele lá e essa comissão ninguém tira dele. O cara contava um monte de mentira para vender. Cara, foi um transtorno, porque depois voltou uma avalanche ali para os caras e a gente também ajudava eles com a parte do saque 2.0, né? E é impressionante mesmo, porque é uma vender a qualquer custo, né? É um baita de um tiro no pé, porque por mais que você venda, depois você vai ter um problema muito maior para resolver. Né? E você está fazendo que o cara que poderia ser um disseminador ali do seu produto, da sua marca, vai sair falando mal e vai no Reclame Aqui, vai e com razão. O cara que deu churn no seu produto, você reconquistá-lo, pode botar aí 10 vezes mais um custo que você teria para conquistar alguém que vai ficar. Então, assim, calcula. Bota na planilha o custo de churn do seu negócio, do quanto que custaria você trazer de volta essas pessoas. Né? Estamos chegando no final aqui. Eu tenho essa é a minha penúltima pergunta. E essa pergunta é o momento da bola de cristal aqui. O que você imagina aí para o futuro, os próximos anos aí, tendências, né, dentro do marketing, de product? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos tempos? Bom, eu acho que eu vou me retirar. Cara, acho que a inteligência artificial chega pesada, acho que é difícil a gente fugir disso. Vai otimizar muito decisão. Não tenho dúvida do quanto que a gente vai conseguir ter tomada de decisão muito mais rápido, porque hoje você precisa ter diversos modelos que você coloca, você testa para conseguir ter feedback com as ferramentas que são possíveis e que hoje você vai conseguir fazer muito mais rápido com alguns comandos. O que vai demandar, na verdade, alguma mudança nos profissionais, que é entender essas ferramentas e as novas possibilidades de utilização dessa ferramenta e quais são os comandos que você vai dar para essas ferramentas, porque a inteligência vai estar aí. Como que você utiliza esse ecossistema como um todo. Né? Porque muitas das coisas que você fazia com planilha, com algumas ferramentas mais simples, isso vai ser facilmente substituído por ferramentas de inteligência artificial e já estão sendo utilizadas, inclusive muito delas. Acho que os profissionais eles têm que repensar dentro das suas áreas. Acho que o design organizacional vai mudar. Muito provavelmente... Já está mudando. Já está mudando, né? Você tem empresas gigantes aí que já reestruturaram inteiro. Exato. Então, o design organizacional ele está em mudança e eu acho que ainda tem mudanças mais profundas vindo a acontecer, porque as pessoas você já está olhando o que faz sentido ter de profissional, qual o skill desses profissionais, e os skills eles vão mudar de alguma forma. Os skills de produção vão muito provavelmente mudar, de profissionais que de alguma forma entregavam produtos linha de frente, claro, como design, por exemplo, né? Acho que o que você fazia antes junto com o cara de arquitetura, uma visão de arquitetura, depois de prototipar, depois de ir para uma questão de
de visual, de codar, de organizar, você vê o quanto que as pessoas fazem isso hoje de uma forma muito simplificada e rápida para fazê-lo. Numa estratégia de marketing, de growth, ou de qualquer coisa relacionada a isso, você vai se utilizar de soluções muito mais fáceis, você vai fazer perguntas, ele vai te trazer soluções mais complexas, e aí, cada vez com mais informação atrelada a esse tipo de ferramenta, você vai conseguir ter ainda mais soluções para questões complexas. Então, acho que sai na frente quem conseguir entender isso mais rápido, se organizar enquanto time mais rápido, e você, enquanto profissional, se vir que, cara, tô vendo que uma coisa que eu fazia aqui, uma ferramenta X já está fazendo mais rápido do que eu, começa a se movimentar. Porque isso é um indício de que, de alguma forma, o que você fazia pode ser substituído em parte ou totalmente por uma ferramenta. E aí você tem que buscar como que você trabalha em conjunto com essa nova ferramenta, né? E não ficar esperando ela te tirar da jogada, né? De alguma forma. Então, acho que são alguns dos desafios que vêm por aí, né? De como que a gente vai se organizar enquanto empresas, em termos de design organizacional, num contexto onde a inteligência artificial ela chega cada vez... É a realidade, né? Não é que chega, já está aí, né? Cada vez mais fortes, e como que isso impacta nas pessoas, no que elas entregam, nos hard, nos soft skills e nas mudanças que você tem que fazer. Muito bom, muito bom. Agora a pergunta final. Eu queria que você deixasse para o pessoal aí uma dica de ouro. O que seria essa dica de ouro? Imagina tudo que você aprendeu na sua carreira aí, todos os lugares que você passou, tudo que você trabalhou, projetos que você fez. Se você tivesse que sintetizar esse conhecimento todo que você tem e você tivesse que deixar uma dica do que você aprendeu na sua jornada para o mundo, qual seria essa dica? Poxa. Aqui só tem pergunta difícil. Aqui só tem pergunta tranquilinha, cara, coisa pouca. Eu acho que pessoas, como que é a sua relação com gente? Por mais que a gente esteja num mundo que cada vez mais ele é digitalizável, e tem as máquinas por trás, os robôs por trás de tudo, eu ainda acho que faz muita diferença na forma com que você lida com gente. E é como se lida com gente nas formas mais amplas possíveis. Como que você lida com gente que está em torno de você, com seus colegas de trabalho, com seus liderados, com seus líderes, e como que você cria um ambiente, e esse ambiente, sem sombra de dúvidas, ele tem impacto também em performance e na forma com que você vai construir produtos e serviços. Qual que é a sua relação com gente que está do outro lado, que são os seus clientes? Com quanto que você compreende, quanto que você entende, quanto que você se aprofunda, quanto que você de verdade sabe quem está utilizando o seu produto, o seu serviço, quais são as necessidades, qual que é a relação que ela tem com a sua marca, o que ela fala quando ela senta na mesa com a sua família, quando ela vai para uma mesa de bar, quanto que ela tem de envolvimento com o que você tem, porque ainda vai fazer muita diferença, que é uma coisa que a máquina não vai resolver, que é o sentimento e o nível de envolvimento emocional que as pessoas têm. Isso é algo que eu diria para você: invista em se aprofundar e conhecer gente. Muito bom, excelente. Lucão, obrigado pela aula. É um prazer, cara. Acho que foi sensacional, vários insights. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a vocês que assistiram aí até o final. Quer deixar algum contato? Se alguém quiser ouvir mais sobre o Lucas, onde que é? Bom, vou deixar aqui meus contatos. O meu LinkedIn, joga lá Lucas Roberto Batista, Lucas Roberto com 2 T's. E meu Instagram também, Lucas Roberto com 2 T's .batista. Chama lá pra gente trocar uma ideia. Até a próxima. Valeu, um abraço.